A identidade de uma cidade, no fundo, é moldada pelo jeito que as pessoas se movem nela. Para entender São Paulo, a gente precisa olhar para como ela se locomoveu através do tempo. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, embarcar numa verdadeira jornada pela história do transporte público paulistano, usando como guia as relíquias que contam essa evolução. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem só, antes desse mar de asfalto, desse barulho constante de motor que a gente conhece, qual era o som das ruas? Que tipo de veículo levava os paulistanos de um lado para o outro? É essa pergunta que vai dar o tom da nossa conversa. Então, o nosso roteiro de hoje é como um tour virtual pelo Museu da SP Trans. A gente começa com uma viagem no tempo, passa pela charmosa era dos bondes, conhece o homem que salvou essa história toda, vê a modernidade chegando sobre rodas e, no final, a gente entende por que tudo isso forma a memória viva da cidade. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é no que muita gente chama de Era Charmosa. Um tempo em que o ritmo da cidade era outro, sabe? Era ditado pelo barulhinho do bonde nos trilhos. Uma inovação que, na época, permitiu que São Paulo começasse a crescer de verdade. E aqui vai um fato que, olha, é bem surpreendente. O Brasil foi um dos pioneiros no mundo. Sim, fomos o segundo país a adotar os bondes, lá no finalzinho da década de 1850. Isso mostra o quanto o transporte por aqui já era visto como algo inovador, sabe? Preparando o terreno para cidades como São Paulo crescerem e se conectarem de um jeito nunca visto antes. E essa linha do tempo aqui resume quase um século de história. Começou lá em 1872, com aqueles bondes bem simples, puxados por burrinhos que davam conta de uma cidade que ainda estava despertando. Aí, com a virada do século, vem a eletricidade e, com ela, uma metrópole que não parava de crescer. Em 47, a gente chega no auge da modernidade com o tal do Gilda. E, por fim, em 1968, o fim de uma era. E olha só que legal essa comparação, ela diz tudo. De um lado, o comecinho de tudo, um veículo super simples, aberto, sem porta, puxado por animais. Era a solução para uma cidade que estava começando a se esticar. Agora, do outro lado, o Gilda. Puxa um bonde todo fechado, confortável, elétrico, e o nome, ainda por cima, era de um filme famoso. Foi uma mudança total na experiência de se locomover por uma São Paulo que só ficava maior. Bom, com o fim da era dos bondes, toda essa história tinha um risco enorme de simplesmente desaparecer. Mas uma pessoa decidiu que isso não ia acontecer. Vamos conhecer agora Gaetano Ferrola, o verdadeiro guardião dessa memória. Grave bem essa data, 27 de março de 1968. Esse foi o dia em que o último bonde fez sua última viagem. E enquanto os veículos iam sendo aposentados, desmontados, um capítulo inteiro da história de São Paulo estava literalmente sendo apagado. E é aqui que a gente entende a cabeça do Ferrola. Ele era desenhista técnico na CMTC, a companhia de transportes da época. E ao ver a história se desfazendo ali, na frente dele, ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. A missão dele era simples, mas muito poderosa: preservar. E aqui a gente vê como a paixão de uma pessoa só se transforma numa instituição. Ele começou pequeno, viu? Guardando peças na própria sala dele, lá na CMTC. Aos pouquinhos, essa coleção pessoal foi crescendo, crescendo. Ele gerenciou tudo, de perto. E hoje, o museu que ele sonhou em criar leva o nome dele. É um legado incrível, não é? Mas a história, claro, não acabou com os bondes. O museu também guarda a memória da fase seguinte da mobilidade em São Paulo, a era dos ônibus, que foi a resposta para uma cidade que se espalhava numa velocidade impressionante. E que exemplo melhor para ilustrar isso do que este aqui, o famoso Fofão, o ônibus de 2 andares, um veículo que virou um ícone e que até hoje deixa todo mundo que visita o museu super curioso. A história do Fofão é muito legal. Ele foi inspirado, claro, nos famosos ônibus de Londres e foi uma tentativa da prefeitura, na época do Jânio Quadros, de resolver um problema que já era a cara de São Paulo, a superlotação. O objetivo era simples: caber mais gente num veículo só. E olha, embora ele não tenha virado padrão, virou um símbolo de uma época de muita experimentação na cidade. E com isso a gente chega nos dias de hoje. Como é que todas essas peças, dos bondes antigos até o Fofão, se juntam para formar algo maior? Vamos entender agora o papel desse museu como uma memória viva da cidade. Este gráfico dá uma ideia da dimensão do acervo. Tem 7 veículos históricos? Tem, mas a coleção vai muito, muito além. São cerca de 1.500 fotos, 1.500 livros e incontáveis documentos e objetos, muitos deles mantidos graças a doações. É um verdadeiro tesouro de informações. E no fim das contas são os detalhes que contam a história mais rica. Coisas como o bonde de areia, que era uma solução de engenharia da época genial,
ou as primeiras carteiras de habilitação, que mostram como o transporte foi se profissionalizando, até os bancos do jardim, que fazem a gente se sentir nos anos 20. Cada objeto ali é uma pequena janela para o passado. No final, o Museu Gaetano Ferrola é muito mais do que um depósito de coisas velhas. Ele funciona como uma verdadeira sala de aula a céu aberto. É um recurso didático fundamental para estudantes, claro, mas também para qualquer pessoa que queira entender como São Paulo se tornou a metrópole que é hoje. E isso tudo nos leva a esse conceito de memória viva. O trabalho do museu é ativo. Não é só sobre guardar coisas, mas sobre compartilhar, conectar e garantir que as histórias de como a cidade se moveu não se percam no tempo, servindo de lição e de inspiração para o futuro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O metrô, o ônibus, o aplicativo de transporte que a gente usa todo santo dia, tudo isso vai ser o artefato histórico de amanhã. O que será que eles vão contar sobre a nossa São Paulo para as próximas gerações? A história, afinal, continua sendo escrita a cada viagem que a gente faz.